Eu tive a oportunidade, uma feliz oportunidade, de estar um encontro contigo, coisa de 6 meses atrás, mais ou menos, aqui em São Paulo. Foi um encontro de nacionalistas, falou você, falou o Aldo, né? E outras lideranças também. Mas você falou uma coisa assim importantíssima. Eu não esqueci isso. E isso me embasou muitas lives aqui no canal de Guerra. Você vaticinou uma coisa que está acontecendo agora, que é o problema do bem-estar social na Europa, que aquilo ia naufragar em virtude da crise que está vindo aí. Parece que você jogou praga, porque a coisa começou agora. E eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo tudo o que está acontecendo nesse mundo? Que é eu sei que você é uma pessoa hiper bem informada, tá? Você faz uma leitura geral do que acontece no mundo. Como é que você está vendo o mundo para o qual nós estamos caminhando e o papel do Brasil nele? Olha, comandante, eu estou bastante preocupado. Eu tenho escrito a miúde na minha newsletter, que é Brasil Desvendado. As pessoas podem ter acesso. Vou fazer aqui o meu comercial no cirogomes.com.br. Eu tenho tentado colocar todas as indicações que se tira hoje do que está acontecendo no mundo são do fim, do fracasso, do colapso de uma velha ordem que estabilizou o mundo, em bases dissuasórias na Guerra Fria, a partir da Segunda Guerra Mundial, e que deu alguma relevância estratégica aos sistemas multilaterais, etc, etc. Me parece que essa ordem está morrendo, e o mais grave, e isso é o que me angustia muito, é que não há uma nova ordem emergente, embora o antagonismo China, Estados Unidos já possa ser a demarcação de novos polos, mas a natureza da China, o tempo histórico que a China cultiva, não permite a ela acelerar o passo e ocupar, seja para o bem ou para o mal, essa polarização. Até porque há grandes e gravíssimas questões envolvidas nisso. Eu não quero ser chato nem coisa, mas assim, as reservas monetárias da China estão hospedadas em títulos do Tesouro norte-americano. Então não é trivial, não é, a China assumir esse polo, mas o fato concreto é que o sistema multilateral idealizado e de alguma forma praticado ao longo de algum tempo, algumas décadas, pelo sistema das Nações Unidas, que nasceu da Segunda Guerra Mundial, parece estar morto. E eu digo, não parece estar morrendo, parece estar morto pela absoluta incapacidade de administrar, de antecipar, de mediar qualquer dos gravíssimos ou dos menos gravíssimos conflitos que o mundo está hoje, nos quais o mundo está hoje mergulhado. Nós temos 17 conflagrações no território africano, mas nós temos aí a grande questão da OTAN taxiando suas bases na iminência da Rússia. Isso não faz sentido. A Suécia rompe 90 anos de neutralidade e permite-se filiar à OTAN, uma instituição, na minha opinião, anacrônica. A Letônia, Lituânia, Estônia estão ali. A Finlândia é o que está mais perto de São Petersburgo, que é a terra do Putin, do que o Ceará, do que Fortaleza, a nossa capital do Ceará, está de Juazeiro do Norte. Sinais, assim, reforçadores desse meu temor. O ano passado, o amigo deve ter acompanhado isso, e o professor também, o ano passado registrou o maior volume de gastos militares da história do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Nem no auge da Guerra Fria, ali naquela crise dos mísseis em 62, se somaram tantos valores empatados em estrutura de defesa como aconteceu no ano de 2023. E aí vem a questão do Brasil. Aí é que a minha angústia vai para o limite de perder o sono quando eu frequento esses assuntos. Veja, eu acho, e me interrompa se eu estiver sendo muito prolixo, mas a grande pergunta que você faz é essa, que é o sentido dessa reflexão. Então, nós temos que nos fazer uma pergunta como nacionais, a partir da liderança do país, Lula, Bolsonaro, tanto faz. Está vazando o áudio de algum microfone, estão me avisando aqui. Enfim, então repare, perguntar à liderança do país para que isso se irradie para todo o conjunto da nação. Uma pergunta simples que encaminha o raciocínio. Faz sentido ao Brasil ter forças armadas? Faz sentido? Vamos usar o argumento mais picareta, eu já estou adiantando a minha opinião,
que a gente consegue ouvir falar entre os cínicos. Um país pobre, com tanta pobreza, com tanta miséria, com tanta dificuldade, empatar, como é o orçamento desse ano, 125 bilhões de reais em defesa, é claro que eu me antecipo para responder, óbvio que sim. Por quê? Porque nenhuma nação pode sustentar um projeto nacional se não tiver capacidade dissuasória, capacidade de dizer não. Nós não temos nenhuma vocação para ir à guerra contra ninguém. Pelo contrário, unilateralmente, o que a considero até de forma errada, porque podíamos ter barganhado o mesmo fim, mas não barganhamos nada pelos entreguistas que nos governam, nós nos fizemos uma imposição de não termos artefatos nucleares. Com isso, nós criamos, não é, um continente, todo ele desnuclearizado. Então, a grande questão é, nós não queremos ir à guerra com ninguém. Mas é possível um país como o nosso, não é, ter afirmação dos seus interesses estratégicos sem uma capacidade dissuasória que uma estrutura de defesa profissional, tecnologicamente adaptada aos novos tempos? Se isso a resposta for sim, nós precisamos denunciar que isso não está acontecendo. É tudo uma grande farsa, uma grande mentira, e aquele orçamento de 124 bilhões de reais nominais que estão previstos, 85% estão empatados em pessoal, algo ao redor de 12% estão empatados em outros custeios e sobram ridículos, criminosos 3% para investimento. E aí nós temos a grande questão. Sem investimento num complexo industrial militar, sem investimentos na nossa capacidade tecnológica, que é a essência da guerra moderna, é bobagem o Brasil afirmar que vai ter um projeto nacional para chamar de seu.